Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Introdução à Teologia, Cosmovisão e Pressupostos Teológicos relacionados à psicoteologia. Vamos ver agora os objetivos do estudo da teologia. Bom, quando nós falamos em objetivos do estudo da teologia, nós temos que lembrar que existem muitos, talvez dezenas, centenas de objetivos. Aqui vamos resumir somente os 10 objetivos mais importantes. Em primeiro lugar, preparar o jovem vocacionado para o ministério. Aquela pessoa que se sente vocacionada ao ministério deve ser melhor preparado para o exercício em si da atividade ministerial. 2. Preparar teólogos profissionais, mesmo que não tenham interesse no ministério sacerdotal e pastoral. O fato de uma pessoa estudar teologia não quer dizer necessariamente que ela tenha interesse sacerdotal ou pastoral, mas é um exercício de conhecimento e muitas pessoas buscam esse conhecimento. 3. Ajudar o teólogo a compreender a própria tradição e cultura religiosa da qual faz parte. Lembrar que existem muitos grupos religiosos diferentes, a pessoa já faz parte antecipada de um grupo religioso e o estudo da teologia é procurar compreender como aquele grupo religioso enxerga a teologia, a tradição, a cultura religiosa em si. 4. Comparar e compreender outras tradições e culturas religiosas diferentes da sua, buscando pontos em comum ou pontos em conflito entre a sua tradição religiosa e as outras tradições religiosas. 5. Tentar compreender Deus através de argumentos racionais, independente da sua ou de qualquer outra tradição religiosa. Se bem que é difícil nós falarmos isso realmente, porque toda pessoa sempre vai procurar compreender Deus dentro da sua própria tradição religiosa. 6. Ajudar o teólogo a se preparar para ganhar pessoas de outras culturas para a sua cultura religiosa. Isso é o que nós chamamos de evangelismo, missão e muitas vezes é aquilo que nós chamamos de proselitismo. Na realidade, não é ganhar alguém para Jesus Cristo, mas ganhar alguém para a sua própria religião em si. 7. Preparar o teólogo para responder a oposições e críticas à sua cultura religiosa, ou seja, é uma preparação apologética para a pessoa poder defender a sua fé. E preparar o teólogo a combater outras culturas religiosas diferentes da sua. É aquilo que nós chamamos de heresiologia, entendendo que heresia, de um ponto de vista religioso, é tudo aquilo que vai contra uma determinada cultura religiosa. Então, para um determinado grupo ortodoxo, um grupo radical pode ser chamado de uma heresia, mas para esse grupo radical, a heresia, na realidade, é o grupo ortodoxo. Então, na realidade, cada um que procura entender, estudar teologia, está, de fato, entrando em conflito com formas e pensamentos diferentes das suas. Agora, os 2 outros pontos mais importantes que nos interessam agora. Tentar compreender o mundo e os fenômenos naturais dentro de sua cosmovisão, que na realidade é o que nós estaremos fazendo aqui, e buscar uma explicação ou interpretação de algum fenômeno natural, social, político, econômico, etc., de acordo com a sua cosmovisão. Então, as coisas acontecem na natureza e as pessoas sempre procuram uma explicação espiritual para aquilo que está acontecendo, atribuindo logo como sendo a vontade de Deus, uma punição de Deus ou uma operação de Deus, de alguma maneira. Muitos fenômenos, inquestionavelmente, podem ter, sim, um lado espiritual muito forte, mas muitos fenômenos são fenômenos naturais, que vão passar com o tempo e muitas vezes sem deixar sequelas nenhuma. Mas a pessoa que estuda a teologia sempre vai procurar uma explicação para os fenômenos naturais.
Então vamos ver agora uma cosmovisão cristã. Em primeiro lugar, o que é cosmovisão? Cosmos quer dizer universo, visão, então é a visão do universo. Então, cosmovisão é um conjunto de crenças que servem de referência para a interpretação que a pessoa dá ao mundo e a seus fenômenos naturais, sociais, políticos, econômicos, etc. A cosmovisão automaticamente está atrelada a pressupostos e as pessoas interpretam os fatos não a partir de observações científicas isentas de algum viés pessoal, mas a partir de seus próprios pressupostos. Quando nós falamos pressupostos, são hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, conscientes ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente. Em outras palavras, pressupostos podem ser verdadeiros, podem ser falsos, mas as pessoas que têm esses pressupostos os aceitam como verdadeiros e nem querem discutir a sua validade ou não. Então, vamos ver um conceito de cosmovisão. Então, cosmovisão é um conjunto de ideias, crenças e valores. Isso é, como a pessoa, grupo ou linha de pensamento vê Deus, a origem das coisas, o mal, a natureza humana, valores e crenças, destino final, propósito da vida e das coisas, deveres do mundo, responsabilidades com a família, interpretação da verdade, questões sociais, etc. Em outras palavras, como a pessoa enxerga tudo ao seu redor de acordo com aquela visão de grupo que ela já traz previamente para si. Então, como se forma uma cosmovisão? Como as pessoas vão adquirindo essa visão de mundo? Lembrar as ideias que constituem os alicerces de uma determinada cultura. Em outras palavras, a pessoa já nasce num ambiente cultural, é integrada nesse ambiente cultural e, de acordo com o ambiente, já vai adquirindo certas ideias e essas ideias vão formar todo o seu alicerce de pensamento. Lembrar que essas ideias são o alicerce da sua cultura. Temos que lembrar também as condições sociais, econômicas, emocionais e intelectuais. Então, dentro de uma mesma cultura, existem vários fatores que podem determinar subculturas em si. Então, aqui estão listados apenas algumas: condições sociais, condições econômicas, condições culturais, condições emocionais, condições intelectuais e assim por diante. E temos que lembrar também das experiências particulares da pessoa em si ou do grupo considerado. Então, dentro do mesmo grupo religioso, nós podemos ter subgrupos e cada subgrupo vai ter uma cosmovisão diferenciada. E, por fim, nós temos que destacar a fé religiosa da pessoa ou grupo, porque tudo isso, no fundo, se resume a isso: o modo como o grupo crê e o modo como essa pessoa é levada a crer. Lembrar que o modo como a pessoa é levada a crer, em princípio, está atrelada ao grupo do qual esta pessoa faz parte. Então, quando nós falamos em cosmovisão, existem 7 tipos de cosmovisões dentro do pensamento religioso cristão. A mais importante é a cosmovisão teísta, o teísmo. O teísmo, teos quer dizer Deus, ismo seria doutrina, então uma doutrina com relação a Deus. Então o teísmo crê que existe apenas um Deus infinito e pessoal, que existe no universo, portanto ele é imanente, e além do universo ele é transcendente. Então ele está no universo, mas ele é além do universo. Em outras palavras, ele não faz parte do universo, o universo é que faz parte dele. Deus não é o universo e não se limita apenas ao universo. Ao contrário, o universo todo é obra de suas mãos.
A psicoteologia é essencialmente teísta. Por outro lado, existe o ateísmo. A em grego quer dizer não, então seria não Deus. Então, o ateísmo crê que não existe Deus e nem um Deus algum. Tá? O universo físico e material é tudo que sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. O deísmo é uma variação do teísmo. Crê que existe um Deus criador do universo, mas não mais age nele, pelo menos não de maneira sobrenatural, ficando por conta das leis naturais a ação sobre o mesmo. Em outras palavras, o deísmo crê que existe Deus, Deus criou o universo, criou leis para reger o universo e depois praticamente abandonou todo o universo em si para que ele viva de acordo ou sobreviva de acordo com essas leis pré-estabelecidas. O teísmo finito ou teísmo neoclássico é uma revigoração do teísmo, crê que existe um Deus que está além do universo, é transcendente, mas ele é finito porque está limitado em sua natureza e poder. Por exemplo, ele é incapaz de derrotar o mal. Essa, na realidade, é uma ideia teísta, mas uma ideia teísta extremamente limitada. Não crê em Deus como o Todo-Poderoso que rege todo o universo em si. O panenteísmo, também associado à teologia do processo, teísmo bipolar, organicismo e teísmo neoclássico. Crê que Deus está no universo assim como a mente está para o corpo. Deus é o polo real, enquanto que o universo é o corpo de Deus. É quase que algo um tanto quanto naturalista, porque pan quer dizer tudo. Então crê que tudo é Deus, Deus é tudo, sendo que Deus em si é a fonte real do pensamento e todo o universo faz parte da natureza de Deus como se fosse corpo de Deus. O panteísmo crê que o Criador e sua criação, o universo, são a mesma coisa, ou seja, Deus é o Criador e o universo. Deus, o Criador e o universo, são apenas duas maneiras diferentes para designar a mesma realidade. Deus é tudo e tudo é Deus. E o politeísmo crê que existem muitos deuses que estão no universo. Eles influenciam sobre o mundo, mas são finitos, pois cada um tem o seu próprio domínio, sua própria área de atuação em si, e muitas vezes existe um antagonismo e uma briga interminável entre os diversos deuses. Poli quer dizer muitos, theos quer dizer Deus, então politeísmo seria muitos deuses. Então vamos ver agora alguns pontos da cosmovisão cristã. Então, dentro da psicoteologia, nós seguimos uma cosmovisão essencialmente teísta. Então, com relação à origem do universo e da vida. O teísmo crê que Deus criou o universo a partir do nada. Do latim ex nihilo. Ex quer dizer a partir dali, nihilo, nada. Então, a partir do nada. O ateísmo já crê que a criação evoluiu a partir da própria matéria. Então, ex matéria, vindo da matéria. E o panteísmo, tudo que existe na realidade é uma emanação de Deus. Então, é o ex theo, a partir de Deus. Com relação ao fim da vida ou morte, o teísmo crê na imortalidade pessoal. O ateísmo crê que uma vez que a pessoa venha a morrer, simplesmente deixa de existir. E o panteísmo crê que a morte é apenas o fim de uma vida e o começo de outra, até a união final com Deus. Com relação ao propósito da existência, o teísmo crê que o homem foi criado para ter comunhão com Deus. O ateísmo crê que o propósito da existência é a perpetuação da espécie, apenas isso. E o panteísmo
crê que todos foram criados até chegarem a Deus, quando então perderão sua identidade individual. Com relação à vida eterna, o teísmo crê que a pessoa vive na Terra apenas uma vez. Aos homens está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. O ateísmo crê que só existe uma vida e a pessoa deve viver uma vida que vale a pena ser vivida, porque quando essa pessoa morrer, tudo termina. E o panteísmo crê que a pessoa reencarnará sucessivamente ou infinitas vezes. Com relação aos valores morais e espirituais, o teísmo crê que os valores morais e espirituais são impostos por Deus na natureza humana, a fim de direcionar seu relacionamento com seus semelhantes, que é o que nós chamamos de relacionamentos morais, e com o próprio Deus, são os relacionamentos espirituais. O ateísmo crê que os valores morais são princípios autoimpostos para direcionar o relacionamento com seus semelhantes. E o panteísmo crê que os valores morais variam de acordo com o Deus em quem dizem crer. Em outras palavras, o princípio de moralidade varia muito de Deus para Deus.